Olá, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos falar sobre um tipo de ensaio não destrutivo bastante aplicado no meio industrial. Na verdade, podemos dizer que ele se destaca em relação aos demais e é hoje em dia o mais empregado quando se quer atingir resultados de excelência na avaliação de defeitos e descontinuidades dos materiais, peças e estruturas em geral. Mas para compreender melhor esse tipo de ensaio, precisamos abordar alguns conceitos importantes. São eles o que são ondas, como elas se classificam, como se propagam, quais são os seus principais elementos, o que é ultrassom e como gerar o ultrassom. Já deu para perceber qual tipo de ensaio que nós estamos falando, não é? Isso mesmo. Trata-se do ensaio não destrutivo por ultrassom. Então vamos começar falando de ondas. Imagine a superfície calma de uma lagoa. Se você jogar uma pedra no centro dessa lagoa, no ponto em que a pedra atingir a água, ocorrerá uma perturbação, que se propagará em todas as direções da superfície. Se você puser uma rolha flutuando nessa lagoa e jogar de novo uma pedra, observará que a rolha não sairá do local, apenas oscilará, acompanhando as moléculas da água, de cima para baixo, enquanto a onda se movimenta horizontalmente. As ondas podem ser classificadas quanto à sua natureza e sentido de propagação. Quanto à natureza, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, e quanto ao sentido, podem ser transversais, longitudinais ou de superfície. As ondas mecânicas são compostas de oscilações de partícula no meio em que se propaga, ou seja, dependem de um meio material para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Exemplos desse tipo de ondas são as ondas marítimas, ondas sonoras e ondas sísmicas. As ondas eletromagnéticas são resultado da combinação do campo elétrico com o campo magnético, e sua principal característica é que não necessitam de um meio material para se propagarem. São exemplos desse tipo de onda a luz, o raio-x, os micro-ondas, ondas de transmissão de sinais. A título de curiosidade, você sabia que, por terem uma visão quase nula, os morcegos se orientam pelo ultrassom? Isso mesmo, eles emitem ondas ultrassônicas e, quando recebem o eco de retorno, são capazes de identificar o que tem à sua frente. Os sons audíveis pelo ouvido humano também possuem uma fonte emissora, uma receptora e um meio de propagação, que é o local por onde o som viaja da fonte emissora até a fonte receptora. Portanto, o som se origina da vibração de um material. E essa vibração, conforme já foi dito, é transmitida ao ar e levada na forma de ondas sonoras até a fonte receptora. Observe aqui, né, nessa tela, né, nós temos aqui uma faixa, né, denominada espectro sonoro humano. Normalmente os humanos são capazes de ouvir sons cujas frequências variam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então nós temos, como eu disse, as três faixas, que nós denominamos infrassons, a faixa intermediária, que são os sons audíveis,
e a faixa superior, que são denominadas as faixas de ultrassom. Nesse momento, creio que já podemos avançar um pouco mais e começar a falar então sobre o ultrassom com finalidades industriais, ok? A ultrassonografia industrial é um processo não destrutivo para a detecção de defeitos nos materiais, equipamentos, peças e estruturas em geral. Conforme já foi dito, né, esse tipo de ensaio tem larga aplicabilidade industrial. Ainda com relação ao campo de aplicação do ensaio de ultrassom, nós podemos considerar que ele constitui uma ferramenta indispensável para a garantia da qualidade das peças, também de grandes espessuras, e até mesmo para peças de geometria mais complexa, principalmente juntas soldadas, chapas em geral. Na maioria dos casos, os ensaios são aplicados, em aços carbono, em menor percentagem em aços inoxidáveis. O ensaio por ultrassom tem um largo campo de aplicação na indústria de base, usina siderúrgica, por exemplo, de transformação, das mecânicas pesadas, na indústria automobilística, de transporte marítimo, na indústria ferroviária, rodoviária, aeroespacial, enfim. Nós vemos aí uma variedade de aplicações no que diz respeito aos materiais, né? Então, materiais de toda a natureza, né? Aplicações, por exemplo, em soldas, laminados, forjados, materiais fundidos, ferrosos e não ferrosos, ligas metálicas diversas e até outros tipos de materiais, tais como vidro, borracha, materiais compósitos, enfim, tudo permite ser analisado pelo ultrassom. Em materiais não ferrosos, existe uma dificuldade maior de serem examinados e requerem procedimentos especiais. Mas, de modo geral, os ensaios não destrutivos por ultrassom são utilizados, conforme eu disse, em aço carbono, estendendo-se então a uma faixa de aços inoxidáveis e possui grandes vantagens também com relação à localização exata dessas descontinuidades que são identificadas ao longo da superfície das peças. Isso é feito com grande agilidade e com altíssima sensibilidade para a detecção, inclusive, de descontinuidades muito pequenas, que muitas vezes outros métodos não conseguem localizar. De maneira geral, o ensaio por ultrassom consiste, então, em fazer com que o ultrassom emitido por esse transdutor percorra, então, o material a ser ensaiado, efetuando-se, assim, a verificação dos ecos que são recebidos de volta, pelo mesmo, ou por outro transdutor. Tá certo? As ondas ultrassônicas são geradas por transdutores ultrassônicos, também chamados simplesmente de transdutores. De modo geral, um transdutor é um dispositivo que converte um tipo de energia em outra. Os transdutores ultrassônicos convertem energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Observe o diagrama nessa imagem, mostrando o funcionamento interno de um transdutor. Então, nós temos os cabos elétricos, a caixa externa, os eletrodos, o conector, a manga interna, o apoio, o elemento ativo e a placa de desgaste. Uma outra questão também importante com relação aos tipos de transdutores é com relação
ao ângulo de emissão e recepção das ondas. Os transdutores do tipo reto, esses, né, a inspeção de peças com superfícies paralelas ou quando se deseja detectar descontinuidade na direção perpendicular da peça. Portanto, essa é a melhor indicação para eles. Existe um outro também, denominado transdutor angular. Um cristal piezoelétrico forma um ângulo com a superfície a ser inspecionada. Esse é muito utilizado na inspeção de soldas e quando a descontinuidade está orientada perpendicularmente à superfície da peça. Quanto à função dos transdutores, nós temos o denominado monocristal, que possui apenas um cristal piezoelétrico, né? Há inclusive modalidades desse tipo de transdutor, né? Tem uns que só funciona, né, como emissor de ondas ultrassônicas, outros só receptor de ondas ultrassônicas. Esse tipo deve trabalhar junto com o primeiro. E o emissor receptor de ondas ultrassônicas. O mesmo cristal emite e recebe os ecos ultrassônicos de maneira sincronizada. E um outro tipo é o duplo cristal. O mesmo transdutor possui um cristal para a recepção e outro para a emissão do ultrassom. Quanto ao método do ensaio, né, existe o ensaio por contato direto. O acoplante é colocado em pequena quantidade entre a peça e o cabeçote, formando como se fosse uma película, né? E o ensaio por imersão, onde a peça e o cabeçote são mergulhados num líquido, geralmente água, obtendo-se um acoplamento perfeito. A aplicação desse método requer a construção de dispositivos adaptados ao tipo de peça que se deseja ensaiar. Vantagens e desvantagens do ensaio por ultrassom. O ensaio por ultrassom, comparado com os outros métodos não destrutivos, apresenta as seguintes vantagens: localização mais precisa das descontinuidades existentes nas peças, alta sensibilidade ao detectar pequenas descontinuidades, maior penetração para detectar descontinuidades internas na peça, respostas imediatas pelo uso de equipamento eletrônico, mas temos algumas desvantagens também, como por exemplo a exigência de bons conhecimentos técnicos do operador, atenção durante todo o ensaio, obediência aos padrões para a calibração do equipamento e necessidade de aplicar substâncias que façam a ligação entre o equipamento de ensaio e a peça. Nesse caso aí nós estamos falando dos acoplantes. Para a realização do ensaio de ultrassom industrial, esses seguem, né, normas e recomendações específicas orientadas por órgãos responsáveis. A Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, a ABEND, é a principal responsável por normalizar o tema de ensaios não destrutivos. As normas devem ser obedecidas pelas empresas que oferecem o serviço de ensaio não destrutivo de ultrassom, com a utilização de inspetores habilitados e qualificados pela ABEND e equipamentos, né, devidamente calibrados dentro da validade do padrão da RBC, a Rede Brasileira de Calibração. É recomendado um software para monitoramento das atividades de manutenção e medição de espessuras, para melhor gestão da integridade dos ativos, incluindo tanques, reservatórios, dutos, casco de navio, entre outros. Os aparelhos de teste por ultrassom tiveram seu uso iniciado na indústria por volta da década de 60. No entanto, desde os anos 30,
Estudos a respeito dos fenômenos ondulatórios em materiais sólidos têm sido aprofundados para a detecção de fissuras, lacunas, porosidades, descontinuidades internas, medição de espessura e análise das propriedades do material. Nós podemos dizer que a evolução da tecnologia ultrassônica, como ensaio não destrutivo, acompanha, em grande parte, o desenvolvimento da eletrônica e, posteriormente, dos computadores. Então, com relação aos tipos de equipamentos e as aplicações mais usuais de ensaio de ultrassom industrial, nós vamos destacar aqui basicamente 3 tipos. O ultrassom convencional, que é utilizado em inspeção de espessuras de chapas e equipamentos em juntas soldadas, principalmente onde a geometria da peça é complexa, sendo, por exemplo, inspeções desde peças planas até peças tubulares. E o Fischer-Rayl, conforme eu havia dito antes, onde a inspeção é uma moderna técnica, né, de ultrassom, utilizada para inspecionar com agilidade a qualidade e a integridade de materiais, como, por exemplo, aço carbono, aço inoxidável, duplex, entre outros, que compõem, né, os equipamentos industriais, com registro contínuo de toda a inspeção realizada. Nesse tipo de equipamento, realiza-se inspeção a partir de uma única superfície. Detecta pequenas descontinuidades, né, e estabelece o controle sobre as variáveis de teste, né, diversas técnicas que são aí permitidas usando vários modos de onda. Permite inspecionar peças em alta temperatura também, isso é um diferencial, né? Descontinuidades na superfície e subsuperfície também podem ser detectadas. As vantagens dessa tecnologia em relação ao ultrassom convencional são provenientes da sua capacidade de usar vários elementos para direcionar, focar e analisar feixes com um único conjunto de transdutor. E o método TOFD, o método de ensaio de ultrassom industrial com grande velocidade de inspeção, alta precisão das descontinuidades detectadas, independente da orientação, registro da inspeção, entre outros. Aqui nós temos os diferentes cabeçotes utilizados no método Fischer-Rayl. Aqui as diferentes técnicas de inspeção com o transdutor Fischer-Rayl. Considerações gerais. O ultrassom na indústria tem o objetivo de controlar a qualidade dos produtos, constatar se os mesmos estão de acordo com as normas aplicáveis, prevenir acidentes, reduzir custos, aumentar o rendimento da linha de fabricação, preservar a vida e o meio ambiente. Atualmente, as inspeções realizadas pelo método de ensaio não destrutivo por ultrassom têm sido, conforme já dissemos aqui várias vezes, cada vez mais aplicadas. Há uma necessidade de migração de inspeções por ensaios destrutivos, inspeções visuais, manuais, entre outras, para o ultrassom, como contato direto, por exemplo, ou de contato convencional, ou até mesmo inspeção por ultrassom Fischer-Rayl automatizada. Bom, a partir de agora, para tornar essa aula mais ilustrativa, inclusive para você ter uma visão melhor sobre o ensaio não destrutivo por ultrassom, eu gostaria que você assistisse os vídeos que estão em anexo, ok? Então é isso. Por enquanto, muito obrigado. Aqui nós estamos fazendo a delimitação do comprimento da descontinuidade pela queda do 6dB. Sumiu ali,
Não tem mais nada, você volta. Tá certinho como você marcou. $20 milímetros, né? Isso aí. Mostra pra frente. Onde ela sumiu. Sumiu, você volta. Marca. Tá certo. Agora tem um outro eco ali, depois dela. Isso aqui, né? Boa tarde, quem fala é Marcos Figueiredo. Sou nível 3 pelo sistema C-Sweep em ultrassom convencional Phase Array TOFD. Venho hoje fazer esse vídeo de demonstração da técnica Phase Array, uma breve introdução, na verdade. Nesse vídeo vou utilizar o aparelho da Sonatest Vel Plus. A especificação dele é 32128, que significa que ele pode controlar 32 elementos em 128 possíveis. Vou utilizar o cabeçote sapata também da Sonatest, o cabeçote 5 MHz com pitch de 0.6, 64 elementos, e uma sapata da mesma série do que o cabeçote, da série X3, N55S, que significa que ela vai gerar um feixe transversal de 55 graus, ângulo natural, né, no aço. Utilizar o bloco da norma ASTM, o bloco é 2491, é um bloco de avaliação do sistema Phase Array. Vou usar o software Expert da Sonatest, que é para poder controlar o aparelho pelo notebook e também jogar o sinal e ser gravado o sinal de tudo que eu fizer na tela, então vocês vão poder ver também no vídeo, na edição. Então vamos começar a gravar já a tela. Já passando para a imagem da tela, temos aqui detalhes do bloco E2491 da STM. Ele tem esses furos de 1 milímetro de diâmetro dispostos em uma linha vertical. Nessa disposição de um raio de 25 milímetros também tem esse furo de 1 milímetro de diâmetro. Aqui é um raio de 50 milímetros com furo de 2 milímetros de diâmetro e uma reta com inclinação de 30 graus com furos de 1,5 milímetros de diâmetro. Esses furos inclinados não vou utilizar aqui na demonstração. Passando para o software Expert. Ele vai controlar o aparelho. Ainda estou com a licença de avaliação. Escolho o Vel Plus, a senha eu especifiquei no aparelho. Ele já está salvo aqui. Conectei. Seu tempo que ele demora para conectar. Passo para a tela cheia e vou criar uma nova configuração. Você escolhe entre Phase Array convencional TOFT e FMC. Escolhe o Phase Array. Qual o tipo de peça? No caso eu vou estar trabalhando com bloco. Só vou escrever aqui 100 só para não atrapalhar a nossa medida. Depois a gente faz um capítulo especial sobre essa parte aqui que faz toda a simulação. Porque eu posso escolher qual tipo de solda, qual chanfro, né?
Então eu vou saber exatamente onde que o feixe vai estar batendo na solda, colocando certinho a parte da espessura e detalhes do chão. Então essa aqui é uma parte que eu vou botar em outro vídeo, que ajuda bastante, principalmente para economizar você não trabalhar com outro software de análise. Você pode fazer isso tudo direto pelo aparelho, ou se preferir pelo software de análise da Sonatec, que se chama o TStudio Plus. Então continuando aqui, pro próximo, eu vou carregar qual transdutor, sapato, ou cabeçote, desculpa, se você preferir, vou carregar. Ele é o cabeçote da linha X3, escolho aqui, 5 MHz, 64 elementos, passo para o próximo, carregar qual a sapata, seguir a mesma linha X3, né? Ele é N55S, próximo. Qual o tipo de feixe? Se vou trabalhar com setorial ou linear, nesse caso, nessa demonstração vou trabalhar com setorial. E aí começa a parte já do configuração do feixe. Assistindo agora para a construção do feixe, que seria efetivamente a lei focal, né, a criação da lei focal. Você escolhe quais elementos que você vai ativar no cabeçote. Lembrando que ele tem 64 elementos. Você pode ativar, como vê aqui na tela, está de 1 ao 32, então são os primeiros. A gente conta o número 1 aqui de baixo. Na ligação do cabeçote com a sapata, você põe o elemento número 1 aqui para baixo. Você também pode jogar ele mais para o meio, por exemplo, de 15 46, você jogou o feixe aqui para a região central do cabeçote, o grupo usando esses elementos, né? Como você pode também ir para o final, utilizando os feixes saindo daqui da parte de cima. Tem diferentes utilizações, planejamento dessa forma, né? Aqui na demonstração vamos fazer só de 1 ao 32. Peraí que ele passou um pouco mais. Demonstrando aqui, ele está colocando como é que você vai especificar a sapata em relação a alguma referência fixa. A gente, quando vai inspecionar a solda, geralmente coloca o centro da solda como referência. E aqui, por exemplo, a gente colocaria negativo, se fosse uma solda, para ele estar fora da solda, né, da região, pela lateral da solda e jogando o feixe para dentro da solda. E aqui a referência como o centro da solda. Essa rotação aqui está em 90, você pode inverter ela para o outro lado. E você tem que inverter também aqui o index, no caso para positivo. Mesma coisa, inspecionando do outro lado da solda. Aqui na demonstração vou manter mesmo em 90. O index em 0, porque é um bloco. Percurso sônico é bem importante. Aqui, por exemplo, a gente vai fazer a demonstração, eu já virei o bloco agora com um raio de 25 mm, com furo de 1 mm de diâmetro, né? Simulando um raio de 25 mm. Então, um percurso sônico de 250 é muito grande. Vamos baixar isso para uns 50. Nem precisa disso tudo, mas deixa em 50. Resolução tem trabalhado sempre em 1. Você pode baixar até ela um pouco mais. O ângulo inicial, nessa demonstração vamos colocar de 40 a 70. O modo de focalização vou manter em constante. Em profundidade constante, eu vou colocar em 25. Também vou mudar aqui e colocar percurso constante 25, para ver se ele vai bater todos os furos dentro da focalização. Por enquanto sem nenhum encoder. E aí sim eu concluí
essa fase inicial, já aparece a imagem online. Mas antes de qualquer coisa, eu vou salvar o ajuste. Vou colocar um nome como título aqui do vídeo, seria o introdução Phase Array UT, ou seja, ultrassom Phase Array. Ele está salvar na memória interna. Eu estou com um pendrive até conectado ali, mas ele aparece já aqui, mas eu vou salvar mesmo na memória interna. Bem, retomando, vou reabrir o arquivo que eu acabei de nomear como Nitro PLT. Já passo direto para a visualização do que está sendo capturado pelo cabeçote. Vou mudar só a paleta para melhorar a imagem que está na tela. Eu vou aqui em menu, desculpa, por aqui. Menu. Eu vou até preferências. Aqui paleta padrão, tá como Rainbow. Vou mudar para essa Spectrum, vai ficar azul e fica melhor de visualizar aqui na tela. Voltando para o menu, vamos testar os efeitos da mudança da lei focal e de escala. Primeira coisa, a gente está conseguindo visualizar a imagem dos furos que estão no raio esses furos têm 1 mm de diâmetro, estão no raio de 25. A focalização está boa, a resolução também, mas isso é porque eu estou trabalhando num ganho de 40. Se eu baixo, por exemplo, pela metade esse ganho, eu até consigo ver aqui na tela do aparelho, mas tanto no computador quanto no monitor já praticamente sumiu. Só parece uma sombra. Só lembrando que ainda não tem nenhuma calibração feita. Dá para ver por aqui que as calibrações são velocidade, wedge delay, que é atraso da sapata, né? Sensibilidade e TCG, curva TCG. Então só retornando aqui, só para verificar o efeito. Voltando para o ganho para 40. Posicionando melhor aqui. Outra parte importante, a escala. Eu estou vendo os furos de 1 mm no raio de 25. Claro, se eu mudo a escala para 20, por exemplo, já não vou mais detectar. Então está errada a minha escala. Se eu volto para 40, ele volta a detectar os furos. Mas, por exemplo, se eu viro e agora estou mirando para os furos de 2 mm de diâmetro que estão no raio de 50, não detecto. Está fora da escala. Quer dizer, os furos estão além da minha escala. Teria que alterar aqui, por exemplo, para 60. Já começa a pegar. Aí tem outro efeito, por exemplo, o foco está bem ajustado para pegar os furos que estão no raio de 25. No raio de 50 a resolução ficou muito ruim. Teria que fazer outro ajuste, outra lei focal para pegar melhor nessa distância. Retornando aqui e virando o cabeçote para o lado do furo de 25 mm de raio, ele volta de novo. A escala ficou muito grande, posso voltar a escala para 40, por exemplo. Então tem todos esses ajustes que a gente pode fazer antes de iniciar a calibração. Isso é importante ressaltar. Eu posso até mexer aqui em filtros também. Mas eu tenho que fazer isso tudo antes de iniciar. Depois que tiver tudo certo já, tudo bem definido, eu parto para a calibração. Mas eu já não vou poder mais alterar nada. Por exemplo,
tá pegando bem com o foco em 25. Se eu mudo o foco para 10, por exemplo, não mexi em nada. Tá parado ali o cabeçote. Sumiram. Ele não consegue detectar da mesma forma. Na verdade, nem consegue detectar praticamente. Se eu mudo para bastante além, eu foco a 70, também não fica a mesma coisa. A imagem fica ruim. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Eu tenho que saber qual é a minha área de interesse e planejar para esta área de interesse. Assim que funciona o Phase Array. Outro parâmetro importante, eu posso mexer aqui nos filtros. Aqui está em 10 MHz. Botando automático, melhorou bastante. Se eu altero, coloco 1 MHz, praticamente sumiu. Só com o filtro eu já matei o sinal. Só alterando aqui o filtro. Com 5, melhorou bastante. Costumo deixar aqui no automático, que ele já selecionou de acordo com o cabeçote que eu especifiquei. Então são vários ajustes que a gente faz aqui na lei focal. Aqui no Vel Plus é nessa tela da menu vistas, com esse símbolo. Então eu faço todo esse ajuste antes de entrar na calibração, que vai ser o próximo tópico. Só mais uma parte aqui de explicação, antes de entrar na calibração. Sobre a utilização do bloco da STM2491. A gente tem feito o ajuste todo aqui no RAID 25, nesses furos de 1 mm de diâmetro. Vamos continuar aqui nele para avaliar algumas coisas a mais. Primeiro, a resolução. Estava trabalhando, fiz uma lei focal com 1. Só vou simular aqui o efeito baixando para meio. Note que ficou definição melhor. Se eu botar de volta para 1, agora eu vou aumentar para 2 graus de resolução. Chega até a deixar de detectar alguns furos, porque o furo tem 1 mm de diâmetro. Isso aqui tem um impacto na tua taxa de aquisição de dados. Você pode ainda trabalhar em 1. Deixa eu ver que a imagem já fica boa. Tem gente que prefere trabalhar em meio. Aqui vai cair um pouco a tua capacidade, a tua taxa de aquisição. Ou seja, teu escaneamento, sua varredura, a aquisição de dados vai ficar um pouco mais lenta. Mas realmente a imagem ficou muito boa. Outra coisa são os limites de ângulo. O ângulo natural aqui desse sistema, desse cabeçote, usando essa sapata, e no aço, né, ele é de 55 graus. Esse seria o ângulo natural dele. Então o Phase Array ele está pegando um ângulo que seria natural e está forçando tanto para cima quanto para baixo, em ângulos menores e ângulos maiores. Isso tem um limite. Por exemplo, se eu forçar aqui para baixo, deixa eu botar por aqui, então, por exemplo, de 0 graus até 70. Ele até pega aqui os dois primeiros, que são esses que ficam mais próximos, né? Mas aqui já está no limite de 25 graus. Vou chegando mais para frente para ver se ele consegue. Você começa a ver que está forçando demais. Mesmo se eu colocar aqui, tu vê que aqui ele consegue pegar até bem 35 graus. Em 30 também a amplitude está bom, você vê aqui pelo iScan. Mas baixando disso, ele já cai demais a amplitude, né? E depois, a partir de um certo limite, nem detecta mais. Deixa eu voltar aqui.
Vou voltar. O ângulo para 40. Agora eu vou forçar esse aqui. Botar 88. Forcei para o outro lado. Forcei para o outro lado também, tem um limite. Você vê que ali a partir de 70 graus já começa a cair bastante a amplitude do sinal. 70 graus pode ser ainda que é aceitável, a partir daí ainda vai alguns graus, mas com certeza ali de 74 para cima já não faz mais sentido, ele não está detectando mais nada. Então, deixa eu voltar de novo. Tá para 70. E outra coisa, essa disposição dos furos está no rádio 25. Agora eu vou pegar esses furos aqui, deixa eu passar um pouco de acoplante. Pegar os furos que estão dispostos numa linha vertical. Parece que a resolução ainda está boa, mas aí muda bastante o efeito da focalização. Vou tratar aqui. Por exemplo, o foco está em percurso sônico constante de 25. Ou seja, essa área aqui toda, na verdade é essa área aqui que tá melhor, porque é um percurso sônico de 25. Vamos mudar para profundidade constante. Profundidade constante, como eu estou falando em 25, aqui essa área aqui fica melhor. Se eu botar profundidade focal mais baixa, ele pega melhor os primeiros furos. Posso botar de volta para em torno de 30. Então, só ressaltando, tem diversos efeitos da focalização, mas tudo isso é feito antes de iniciar a calibração. A partir do momento que eu já defini isso, eu vou travar. Travar que eu digo que eu não vou mais mexer em nenhum parâmetro desse. A linha focal vai estar fixa. A partir do momento que eu estiver convencido que é melhor situação, melhor ajuste, e aí sim eu vou iniciar a parte toda de calibração. Então existem vários efeitos, tanto dos ângulos, resolução, quanto da própria focalização e o tipo de focalização. Então você tem que ficar bem atento, isso entra no planejamento de como é que você vai realizar a sua inspeção. O objetivo desse vídeo é a apresentação de uma atualização no software do aparelho Mitec MFD 350BP. Aparelho de ultrassom muito bom, o mais vendido do mercado. O aparelho Mitec, ele tem aquela função de croquis de solda. Então, se vocês têm um Mitec, né, o pessoal que trabalha com Mitec já conhece. Eu já configurei aqui. Eu estou com um bloco ASME 20 e um cabeçote de 60 graus. E eu vou mostrar para vocês depois o posicionamento do meu cabeçote com uma foto, tá? Mas agora deixa eu só apresentar para vocês exatamente o que foi feito. Eu configurei uma espessura de 20 milímetros, fiz aí um chanfre em V, com ângulo mais ou menos de 30 graus, e apliquei, né? Ok. Então, vamos lá, eu vou pegar um furo com a profundidade de 15 milímetros. Então, olha só que bacana essa atualização. Peguei aqui o nosso furo, né? Vamos maximizar o eco. Eu estou atrás da câmera aqui, então tá meio complicado. Mas, enfim, eu vou ativar agora a função croquis de solda. Que ela faz o quê? Ela converte, né? Transforma os sinais na tela em croquis.
Então facilita bastante a vida do inspetor. É uma função muito legal. Então aparece ali, você dá o OK, o Enter, aparece lá, distância de referência. Então você vai puxar do índex do seu cabeçote até o centro da solda. Nós não estamos fazendo inspeção em soldas, né? Mas está configurado para. Dá OK. Então ele vai mostrar ali, ó, o nosso croquisinho. Se fosse uma junta soldada com essa configuração, então esse sinal seria ali um sinal de descontinuidade, né? Mas olha que bacana, com essa atualização, o que aparece aqui, ó, um menos 2,8 milímetros, né? Que eu mexi o cabeçote aqui. Olha só, agora o nosso feixe sônico no croquis está dinâmico. Eu peguei aqui direto, né? Em meio pulo. Agora eu vou pegar aqui, ó, dentro da escala de um pulo, ó, em 25 milímetros. Olha aqui, ó. Bacana, né? Então, peguei aqui o furo do meu bloco ASME 20, já no início ali do segundo pulo, né? Na reflexão do primeiro pulo, na reflexão. Pego ele aqui em primeiro. Então ficou um feixe dinâmico. Aqui, ó, pessoal, essa imagem que vocês podem ver é um transdutor angular, não tem como saber o ângulo aqui, tá ok, pessoal? E ele está fazendo uma inspeção sobre o material aqui, o material todo cinza, ó. Repare que aqui é a tela do equipamento aqui, ok? No momento que o transdutor aqui, ele pega esse defeitinho ou uma descontinuidade, vamos assim dizer, repare que a tela do equipamento ele sobe um pico. Esse pico aqui ele indica para o inspetor de ultrassom que tem uma descontinuidade para ele avaliar. No momento que ergue esse pico aqui, o inspetor de ultrassom, com os métodos que ele já conhece, ele vai conseguir dizer para a pessoa que precisa reparar e chegar nesse defeito, aonde está exatamente esse defeito e em qual profundidade está. Com essas informações aqui, a pessoa que vai reparar a peça vai chegar exatamente onde está esse defeito, vai reparar e vai passar para o inspetor de ultrassom, ó, tua peça está ok. E o inspetor vai voltar e vai fazer o mesmo ensaio. Note que nesse gráfico aqui, no momento que o transdutor passa sobre o defeito, ele ergue o pico, né? Mas quando ele sai do defeito, note que o pico baixa. Ó, acabou de baixar, viu? Ele só aumenta quando ele chega aqui na descontinuidade, senão ele some aqui em cima, né? Então o ensaio do ultrassom, a grosso modo, tá, pessoal? De forma resumida é isso. Aqui temos citando o cabeçote angular. Poderia ser também um cabeçote normal, do qual ao invés
de o ângulo ser feito de forma, ao invés de estar utilizando um transdutor angular, ele poderia estar utilizando um transdutor normal. Então ele não ia sair uma inspeção por ângulo aqui, ele ia sair uma inspeção reta aqui. Então o feixe sônico ele ia sair de forma reta para baixo, em termos de inspeção, tá, pessoal? Então, de forma objetiva aqui, né, de forma gráfica, estou mostrando para vocês o que realmente interessa saber, tá? Deixa eu abrir uma outra figura aqui para vocês saberem. Isso aqui, pessoal, onde está o azul aqui é um transdutor normal, ok? E nesse transdutor normal aqui, pode ver, ó, que está entre dois picos, tá? Que ele não está pegando. O que vale é o meio aqui. Então ele veio, inspecionou, não achou nada, voltou, tranquilo. A tela aqui está limpa. Mas em paralelo aqui, a minha direita no caso, onde vocês estão vendo o meu mouse, ele encontrou uma descontinuidade aqui na peça em si. Como ele encontrou uma descontinuidade, o que a tela do equipamento faz? Ele sobe um pico, dizendo que existe uma descontinuidade ali. Então, isso aqui é um cabeçote normal, diferente do angular. Então, cada cabeçote ele tem uma aplicação. É isso que vocês precisam entender. O ensaio de ultrassom é utilizado para a verificação da qualidade e integridade das soldas nas tubulações de óleo e gás, que não podem ter trincas ou qualquer tipo de defeito. A sonda giratória circular faz a leitura da solda para verificar se existem imperfeições. Dentro do caminhão, a varredura é lida na tela do computador. A sonda está finalizando a verificação. A varredura mostra uma solda limpa. A equipe remove a sonda e passa para a próxima solda. Uma outra aplicação do ultrassom é na inspeção regular dos eixos das rodas dos bondes elétricos no sul da Alemanha, pela empresa de transporte público. O eixo da roda foi projetado para ser oco, economizando peso e facilitar o exame por ultrassom. O inspetor aplica um óleo adequado dentro do furo do eixo para ser o condutor das ondas ultrassônicas. Ele introduz, cuidadosamente, uma sonda especial projetada exatamente para essa finalidade no furo do eixo a ser inspecionado, girando e espalhando o óleo uniformemente no furo. A haste da sonda é graduada em milímetros, para que ele possa saber a distância que a sonda está da borda do eixo, para que, se for encontrado um defeito, se saiba a que distância está localizado. Ele vai girando e empurrando a sonda e acompanhando no monitor se há alguma indicação de defeito. A sonda para esta aplicação transmite os pulsos ultrassônicos em um ângulo de 45 graus sem ecos, quando não existe defeito. Mas quando existe uma trinca ou defeito, ocorre uma dupla reflexão, gerando um eco no monitor. Neste exame, nenhum defeito foi encontrado no eixo usado, e ele pode voltar a ser utilizado para transportar pessoas até a próxima estação.